Cristo é a nossa rocha que sustenta, que fortalece. Vamos acender as luzes, meninos, para a gente ver o povo. Hoje é Dia dos Pais e a gente percebe que alguns sentimentos afloram no coração das pessoas, né? Algumas pessoas têm más lembranças da sua história paterna. São uns poucos, mas existem. Tem outras pessoas que têm saudades, muitas pessoas têm saudades. Hoje eu vi um dos grupos da igreja fazendo questão de mostrar a foto do seu integrante com o pai. Achei muito interessante isso. Para outros é privilégio, porque você pode ter o seu pai e se comunicar com ele e usufruir da sua companhia. Para outros também expectativa, porque querem ser pai e Deus não deu privilégio ainda para você. E o nosso desejo é que Deus abra a madre da sua esposa, para ser uma experiência gostosa na sua vida. E para alguns, uma grande inquietação, porque ser pai e educar filhos é um grande desafio, é ou não é? Pois bem, no final do culto nós vamos fazer a nossa homenagem aos papais queridos. Nós temos tratado nesse ano como propósito no nosso coração dessa temática, fazer discípulos. Já falamos com vocês sobre o chamado do discípulo. Depois tratamos uma série de o andar do discípulo. E fechamos agora recentemente a ideia dos discípulos empreendedores à base do livro de Esdras. E estive reunido com a equipe ministerial nessa terça-feira fazendo um planejamento e fizemos uma leitura de cenário. Fizemos uma tempestade de ideias e começamos a conversar sobre isso. E analisamos o momento que a igreja vive, que o mundo vive, que a sociedade vive. E a gente tentou assim discernir o papel da igreja nesse contexto. E nós chegamos nessa temática, discípulos proféticos em um mundo caótico. Vamos dizer juntos? Discípulos proféticos em um mundo caótico. Paulo já advertira na sua segunda carta ao jovem Timóteo, sabe, porém isto, nos últimos dias virão ou sobrevirão tempos difíceis, tempos caóticos, tempos apertados. Sabe que falar do planeta Terra é algo maravilhoso, porque a gente pode ver a obra criada de Deus e ficar encantado com o micro-organismo, com o macro-organismo. A Terra é linda, a natureza é bela. Hoje passou no Globo Rural uma reportagem na Serra da Mantiqueira sobre o limão siciliano e a produtividade que lá tem. A terra é linda, a natureza é linda, também foi afetada por causa do pecado. Mas quando a gente fala de situação caótica, nós não estamos falando das estrelas, dos rios, dos mares. Nós estamos falando da humanidade, porque o problema está na natureza humana, e nós estamos tratando então do cerne de nós. O egoísmo, a maldade, a perversão, a injustiça, a desigualdade, a pobreza, a desgraça, a miséria, os conflitos, as doenças e as pragas. Nós estamos tratando da humanidade no sentido sistema. E sem imaginar ainda na deterioração e desfiguração da família, porque a podridão e a maldade estão alojados no coração do homem. O prazer desenfreado, a luxúria, as pessoas fazem o que querem. Isso a gente vê um mundo caótico. As guerras, os conflitos entre os povos e a própria violência urbana. Depois do Covid, a gente até pensou que as pessoas iam melhorar, a humanidade ia melhorar, mas muito rapidamente já se startou uma guerra entre Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia, e nós estamos aí sofrendo por conta dessa situação. A humanidade não mudou, o sistema, o homem, as pessoas, elas continuam com problemas internos. Isso traz uma certa situação caótica. Porque caótico tem a ver com desequilíbrio, com desarmonia, com bagunça, tem a ver com grande confusão e desordem, para não dizer Babel. Porque Babel é isso, é confusão. E os discípulos de Jesus, então, diante desse cenário caótico, ele pode ter uma opção, como já na história aconteceu, de ser anacoreta. É uma palavra estranha, mas eram aquelas pessoas que viviam reclusas, que são os eremitas, que viviam em mosteiros, porque o mundo é mau. Então eu tenho que me livrar do mundo, me esconder do mundo para viver bem. E essa não é uma ação saudável, porque Jesus não ensinou assim. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter problemas. Agora ele disse assim, de forma muito nítida e clara, eu não peço, para o Pai ele fez essa oração, eu não peço que tire os meus discípulos do mundo, mas que os livre do mal. Então a situação do real, de um discípulo de Jesus, diante de um cenário caótico, é de enfrentamento, é de estar no mundo, mas de não ser do mundo, é de viver no mundo, mas não se amoldar e não se conformar com o mundo.
Estamos chamando discípulos proféticos porque os discípulos proféticos, eles creem nas profecias. E nós podemos dizer que atualmente há um analfabetismo bíblico, principalmente no que concerne às profecias. Porque quando a gente olha o cumprimento da profecia em Jesus, nós vemos uma coisa do Velho Testamento sendo testificada em Jesus. Todos os detalhes da vida de Jesus foram profetizados e aconteceram. E quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos chegaram para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma como o viste subir, um dia ele há de voltar. Isto é uma profecia. Nós temos várias profecias. Profecias do arrebatamento da igreja. Profecias da transformação do corpo mortal em um corpo transfigurado. Nós temos a profecia sobre novos céus e nova terra. Nós temos várias profecias. E os discípulos proféticos, eles estão antenados sobre este livro que se chama O Livro das Profecias, acerca do que é que espera a humanidade. E tem muitas profecias. Essa semana eu levei para a equipe ministerial um vídeo gravado em Israel sobre os bolaines. Os bolaines são um evento da natureza que acontece lá à margem do Mar Morto. São verdadeiras crateras que se caem e de lá começa a brotar água doce, porque no Mar Morto só tem água salgada. E essa água doce que está vindo da região da Judéia, isso é muito interessante, vem de Jerusalém, cumpre uma profecia de Ezequiel 47, que havia uma água que corria do templo e onde a água passasse deixaria saudáveis. E lá neste lugar já tem peixes surgindo nesta água doce, chegando perto do Mar Morto, num pântano, num charco, que é a margem do Mar Morto. Profecia. Então nós temos que estar antenados. Nós temos a profecia de que haverá o falso profeta, a besta. Então tudo isso são profecias e nós às vezes ficamos para trás e esquecemos que precisamos estudar e viver como discípulos proféticos que creem, que esperam, que aguardam a volta de Cristo. Sobre as nuvens é o soar da trombeta e tem muitas coisas acontecendo nas profecias bíblicas. Então o discípulo profético, ele vive neste mundo com um comportamento diferenciado. E eu quero hoje olhar para um personagem do Velho Testamento, Davi. Porque Davi, apesar de não ter sido um discípulo, um seguidor de Jesus, ele foi um antecessor de Jesus, mas extremamente messiânico. Salmo 22, por exemplo, é um salmo de Davi que relata muitos detalhes da vida do Messias de Jesus. Então, Davi, ele tem o Senhor como seu pastor. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então, é muito fácil para mim fazer uma ponte e uma diretriz de que Davi seja um discípulo do Messias, seja um discípulo de Jesus. E mesmo porque a Escritura Sagrada diz que o Cristo vem da descendência de Davi. Então uma relação muito direta de Jesus e Davi, de Davi e Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 10, depois 17 a 20. Eu queria que você olhasse juntamente comigo esse entorno da Bíblia. Abra a sua Bíblia escrita, o seu tablet, o smartphone e fixe naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através desse enredo histórico, um cenário, um episódio da vida de Davi. O texto de 1 Samuel 30, versículo 1 diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, não somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e eira queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, a Abigail e a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Uma pausa aqui. O texto vai dizer que no caminho eles encontram um egípcio, que fazia parte desses amalequitas, que havia 3 dias que estava sem comer, sem beber, estava doente, e o seu servo, ou o seu senhor, deixou esse servo, e ele agora é encontrado pelo bando de Davi, e eles dão pão, recobram a força daquele homem, e esse homem leva-os até os amalequitas. E no versículo 17, nós temos o encontro então. Feriu Davi os amalequitas, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Pai, tua palavra mostra a tua fidelidade, que acabamos de cantar: és fiel em todo o tempo. E eu quero pedir que teu Espírito esteja neste lugar, aquietando a nossa alma, o nosso coração, e abrindo os nossos ouvidos para entender o teu recado nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito importante entender o contexto do que está acontecendo aqui. O episódio de Ziclag. Davi, ele se tornou uma ameaça para Saul, que era o rei. Porque Davi ganhou a simpatia do povo e ele tinha muitas conquistas, a ponto deles cantarem: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E aquilo causou uma certa aversão de Saul para com Davi. A ponto de Saul fazer de tudo para, de alguma forma, pegar Davi e matar, literalmente. Davi então tomou uma medida drástica, porque ele sai do território de Israel e vai para uma outra nação, que é o território dos filisteus. E lá ele tem um contato com um rei chamado Aquis. Aquis, pela forma como Davi se aproxima, pelos favores que Davi presta para Aquis, por ser fiel também, ele ganha a simpatia de Aquis. Davi ganha a simpatia de Aquis. Ele ficou ali na cidade de Gate por algum tempo, mas Davi pediu: olha, a gente não é muito urbano, nós somos mais do campo, da roça, nos dá uma cidade menor. E ele deu Ziclag. Ziclag significa sinuoso. E Davi então, com seus 600 homens, passa a residir em Ziclag. A história diz que houve uma guerra agora em iminência entre Israel e os filisteus. E acontece que Davi já está junto com Aquis, dentro do mesmo grupo. E Aquis então leva, junto com os outros príncipes, Davi e apresenta: olha, esse aqui é Davi. Mas os príncipes filisteus dizem: mas esse cara aí não é aquele que cantava-se Saul matou milhares, mas ele 10 milhares? Não, mas ele está bonzinho agora, ele tem demonstrado fidelidade a mim. A Bíblia diz que por 1 ano e 4 meses, Davi morou no território filisteu. Mas diante dessa preocupação dos príncipes dos filisteus, disseram para Aquis, o rei de Gate: nós não queremos que ele vá com a gente. Então Davi volta. No caminho de 3 dias ele chega em Ziclag. E em Ziclag ele contempla esse cenário caótico. Queimada Ziclag, sem ninguém. Os filhos, as esposas de todos aqueles homens haviam sido levados cativos. E aquilo traz uma angústia, um choro, um desespero. E a Bíblia diz que eles queriam apedrejar a Davi por causa da tamanha angústia. E Davi se reanimou no Senhor e disse: nós vamos partir para cima. Consultou o Senhor lhes permitiram. E ele foi ao encontro dos amalequitas, encontra esse egípcio que estava no meio do caminho. E você vê todo esse texto que acabamos de declarar. Pois bem, eu queria pensar em Davi como uma referência de um discípulo profético, como um comportamento
que pode ajudar você e a mim a tomar uma atitude profética. Quais são as atitudes, qual é o comportamento de Davi que mostra que ele é um discípulo profético? Eu queria enumerar algumas coisas com vocês, respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta: os discípulos também passam por situações caóticas? Sim, discípulos proféticos enfrentam situações caóticas. Meu amado, ninguém tem isenção. Você, como discípulo de Jesus, não tem imunidade para situações de caos. Essa semana eu escutei de um amigo, de repente na vida dele, profissional, as coisas mudaram e virou um cenário caótico. As situações caóticas podem vir por enfermidade na sua casa. As situações caóticas podem vir por problemas financeiros, por desarmonia familiar. A situação caótica pode vir de forma muito inesperada. Ninguém tem isenção. E o discípulo profético, mesmo aquele que crê no Messias, ele vai experimentar e ver situações caóticas. Davi contemplou um cenário de plena destruição, de desolação e de revolta interna. Ele tinha dentro do seu próprio clã pessoas que estavam querendo acabar com ele. Destruição porque foram invadidos, queimadas as suas casas, levados os seus bens, o seu gado. Ninguém mataram, diz o texto bíblico, mas levaram todos presos. Mas além disso, além dessa dor que é por causa do cenário, há a dor da perda e da separação de gente. É muito comum a gente ver filhos indo estudar fora e deixando os pais ficaram aí, morocochô, uns 3, 4 meses. Acabou, cadê meu filho, cadê minha filha? E ficam lá deprimidos. Por quê? Porque essa separação, ela rompe com laços que a gente criou por muito tempo. E agora, de forma abrupta, sem permissão, sem vontade, de forma inesperada, são levados os cônjuges, os filhos, e a vida muda. Jó passou por um cenário assim caótico, experimentou isso na sua vida. O profeta Elias experimentou um cenário caótico de ter que fugir de Jezabel. E nós encontramos várias cenas da Bíblia. Jesus experimentou o cenário caótico. De repente todos o abandonaram. Jesus ficou sem discípulo, ficou sem ninguém, na frente dos guardas e sendo levado prisioneiro. Isso é situação caótica. E assim Paulo, João, Pedro e vários discípulos. Então a primeira lição: um discípulo profético que tem referência de comportamento, ele vai enfrentar, passar, experimentar na sua vida situações caóticas. Vai enfrentar resistência, vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades, em alguns momentos desolação, perdeu a lavoura, vai perder alguma coisa. Mas ele sempre, o discípulo profético, ele olha para o final da restauração de todas as coisas. Mas a segunda pergunta para responder como se comporta, qual é a referência do discípulo profético, é como reagir diante das situações difíceis. E a sugestão que Davi me dá é que discípulos proféticos reconhecem a sua impotência. Primeiro livro de Samuel 34, diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar, exauridos, prostrados de tanto chorar diante do cenário caótico. Meu querido, em situações de destruição, de desolação, de revolta, cenário caótico, nada mais resta a gente do que chorar. E chorar é terapêutico. Porque o choro, para mim, ele revela aqui nesse texto a impotência pessoal, a incapacidade de solucionar problemas. O choro diz para mim que a única alternativa que eu tenho é derramar minhas lágrimas e estou totalmente imobilizado para fazer qualquer coisa. Quando a amargura e a angústia invade a minha alma e aquele sentimento de abandono e solidão é total, nada mais me resta senão chorar. E esse choro é um choro de quebrantamento, porque a reação que verdadeiramente cabia é a que Davi e seus homens adotaram. O choro representa a dor, o choro representa eu não sei o que fazer. O choro diz eu não tenho estratégia alguma, eu não tenho um milagre para fazer. Só preciso de uma intervenção. E é interessante que aquilo que você não consegue fazer, as lágrimas abrem caminho para o Senhor agir. Há um texto bonito do Salmo 56, 8, que diz assim: recolheste, Senhor, no teu odre
as minhas lágrimas. Deus, Ele captura, Ele recolhe as lágrimas dos seus filhos que vivem e experimentam situações caóticas. E o que Ele tem que fazer, justamente, é reconhecer a sua impotência pessoal. Quantos pais não têm derramado suas lágrimas por um filho? Eu mesmo conheci um pai aqui dessa igreja e mãe que choraram muito tempo pelo seu filho. E hoje vê a família do seu filho restaurada. Quantos cônjuges não se dobram diante do Senhor em lágrimas, em choro, pela conversão do seu querido? Da mesma forma, aqueles que perderam algo, choram e derramam. O pai ou a mãe que abandonou seus filhos. Quantos filhos não choram, derramam lágrimas por serem desprezados, rejeitados? A gente escuta cada história de filhos que não sabem quem foram seus pais e derramam lágrimas por isso. O choro revela essa impotência e sua incapacidade, mas os discípulos proféticos, não é que por aguardar o Messias que ele vai se tornar invencível, autossuficiente, intocável. Mas o discípulo profético, ele fixa os seus olhos no Senhor, e mesmo marejados, ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou pobre e necessitado, e eu creio só numa coisa, que o Senhor cuida de mim. Os olhos do discípulo profético estão voltados para o céu, mesmo que marejados, chorando em lágrimas. Sou impotente e incapacitado. Então, a terceira pergunta: o que esperar do Senhor nesses momentos caóticos? E Davi, como uma referência de um comportamento de um discípulo profético, me mostra. Porque os discípulos proféticos se reanimam no Senhor. Porque Davi poderia ficar contendendo com seus homens. Mas por que aconteceu isso? Também vocês começassem a discutir, mas não resolveram o problema. Há duas expressões no texto que mostram como Davi recorre a Deus. A primeira, reanimou no Senhor. A segunda, então consultou Davi o Senhor. Se reanimar no Senhor, pensa nos sentimentos que assombravam Davi, sentimentos de medo, de desânimo, de abandono, sem ninguém por perto para ajudar, os recursos se esgotaram, não posso voltar para Israel porque Saul me persegue, não posso ir para os filisteus porque Aques não me quer mais e os príncipes também não, e agora chega os enclaves, somos invadidos pelos amalequitas, literalmente no mato sem cachorro. Nada melhor do que nesses momentos recorrer ao Senhor. Deus me faz lembrar, em 86, a gente estudava lá na Liberdade, na Rua Pires da Mota, e toda quarta-feira tinha um culto no seminário. E eu me recordo que a gente às vezes chegava cansado, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava meia-noite em casa, para no outro dia 7, fazer todo o percurso. E a gente chegava no seminário e na hora do culto havia uma canção que dizia assim: bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor. Jesus, em ti confio. Reanimar no Senhor é de reconhecer a sua impotência e incapacidade e recorrer a Deus, porque esta palavra reanimou, na língua hebraica é Shazak. E eu me recordo num desses programas de TV, um desenho que o cara falava Shazam, e as coisas aconteciam. Aqui foi Shazak, porque ele se reanimou, se fortaleceu, ele ficou com coragem, ele se tornou resoluto e persistente, ele restaurou as suas forças, ele se tornou arrojado, porque ele usou a força de alguém. Quem? O Senhor. Jeremias, ele usa essa expressão em Lamentações: da mais profunda cova eu te clamei, de mim te aproximastes. É esse Deus que se inclina e que te fortalece, te dá vigor e te reanima. Davi já tivera esse momento de desânimo, porque certa feita ele ficou muito chateado com Saul, e ele era muito amigo de Davi, o filho de Saul. Ele disse: não tem mais jeito, Jonatas, o negócio é o seguinte, eu vou fugir daqui, a minha vida está sem sentido. E a Bíblia diz lá no livro de Samuel 23, versículo 16: então levantou Jonatas, filho de Saul, foi para Davi a Oressa, onde ele estava, e lhe Shazak, fortaleceu a confiança em Deus. E disse Jonatas para Davi: Davi, não temas,
porque a mão de Saul, o meu pai, não vai te achar. Porém, tu vai reinar sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Deus usou um personagem que dentro da contexto, você tem algum salmo de Jonatas na Bíblia? Nós temos vários salmos de Davi. Mas o homem que tinha uma intimidade com Deus, viveu um momento de impotência, e ele recebe de um amigo esse Shazak, esse Shazam, para se reanimar no Senhor. E Davi passou essa sugestão para todos os que querem. Lá em Salmo 27, 14, ele recomenda a você que se sente impotente: espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. E ele repete, espera, pois, pelo Senhor. Não pense que o problema político resolvendo no seu país vai resolver. Não pensa que se acabar a guerra vai resolver. Se mudar os presidentes dos países, se a China se comportar diferente, as coisas irão melhorar. Você tem que aprender a se reanimar diante dos cenários caóticos no Senhor. Samuel 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Havia um dispositivo em Israel, dentro da estola sacerdotal, que tinha 12 pedras de engastes, e nos umbrais também as 12 tribos de Israel, e aqui tinha na testa, na mitra do sacerdote, escrito santidade ao Senhor. Mas na estola sacerdotal, nessas 12 pedras, tinha aqui 2 pedras chamadas Urim e Tumim. E Urim e Tumim eram decisivas em algumas situações do povo. Então, com certeza, Davi consultou o sacerdote e disse: faz para mim o teste da resposta de Deus através do Urim e Tumim. E Urim e Tumim eram jogados no chão. Se a pedra caísse de um jeito era sim, se caísse de outro jeito era não. Então ele pergunta: perseguirei eu ao bando? Urim e Tumim, sim. Alcançá-los-ei? Urim e Tumim, sim. Pode perseguir. Interessante que o discípulo profético não age sem consultar a profecia, o livro da profecia, a palavra de Deus. Você precisa aprender a fazer isso. E a oração de Davi não foi uma oração vernacular, requintada, cheia de retórica. Vou ao encalço? Sim. E eu vou vencer? Sim. Tem respostas às orações, e você fica muitas vezes pensando que Deus não te responde a oração. Seja objetivo com Deus, fala o que está no seu coração. Na terça da esperança passada veio um casal: pastor, nós estamos com um problema com o nosso netinho, está lá em São Paulo e não está tendo diagnóstico, faz uma oração por nós. E a gente orou de forma muito objetiva: Senhor, que tu dê sabedoria aos médicos para dar o diagnóstico e o prognóstico. Essa semana eu tive encontro com esse homem, ele disse: pastor, como Deus responde a nossa oração, do jeitinho que nós oramos, o Senhor respondeu. Então, meu querido, aprenda. Quando você se sentir impotente, o discípulo profético recorre à palavra de Deus, e não precisa ser tão complicado. Senhor, o que eu faço? Vou fazer isso? Sim. Faço isso? Sim. E Deus vai responder. Oração objetiva. Você não vai mudar a situação, as pessoas discutindo. As coisas podem mudar através da oração. Quem crê que Deus responde a oração, levante a mão. Nós precisamos aprender a depositar no trono da graça as nossas orações, porque elas são armas espirituais. E discípulos proféticos então entendem que o ânimo, entendem que a esperança e a força estão sempre no Senhor. E você quer ver uma coisa? Quando a gente está desanimado, diz: o Senhor virá com poder e glória. Aí você olha para as Escrituras e diz: estragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? A Bíblia diz, como profecia: aquele que vencer herdará um novo céu e nova terra. E a Bíblia diz, o livro da profecia: nada vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque estou bem certo de que nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem qualquer coisa do presente, nem qualquer coisa do porvir poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma profecia para a sua Bíblia. Que você aprenda que, como discípulo profético, você deve confiar nas profecias e buscar o livro das profecias, e Deus vai responder. A quarta pergunta: o que fazer para sair de situações caóticas? Orar. Resolve? Sim. Mas não foi só isso que Davi fez. E aqui é interessante, porque no texto bíblico de Samuel 38,
Partiu, pois, Davi. Tem gente que ora e fica. Senhor, me dá um emprego, e fica. Senhor, me arruma o meu futuro esposo, minha futura esposa, e fica. Você tem que pedir para o Senhor e partir. Foi isso que Davi fez. Orou e partiu com seus homens. Oração não dispensa ação. Oração não deixa os discípulos como espectadores, como assistentes, de braços cruzados. Com base na promessa, sai à luta, vai a campo, não desista, vá até o fim, haja com coragem e determinação. E sabe que muitas vezes nem todos vão topar, porque dos 600 homens de Davi, 400 foram, 200 ficaram. Talvez cansados, porque o texto assim diz, mas alguns duvidando, alguns incrédulos. Mas aqueles que creem na profecia partem para cima e vão enfrentar. Os discípulos proféticos sabem que deve atuar, que deve agir, que deve reagir, que deve ser sal, ser luz. Através das suas vidas, tempos de refrigério virão, como aconteceu com a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, pela vida da igreja, na cidade veio o tempo de refrigério. Você, como discípulo profético, pode contar com a indispensável ajuda do Espírito Santo, que vai te capacitar, com o qual você foi selado. Você é combatente do bem. Você deve resistir ao mal. Os amalequitas têm tentado invadir a vida de muita gente. E é interessante que você tem que ir ao encontro dos amalequitas e resistir. Me recordo que Gideão foi um juiz chamado por Deus. Ele faz um teste da lã com Deus e Deus o chama. Mas ele, um dia, antes de entrar no território dos midianitas e lutar contra os midianitas, ele faz uma experiência interessante. Sabe o que ele faz? Ele pega junto com o seu moço e vai até o acampamento dos midianitas. E ele ouve o que é que os carinhas lá, dos midianitas, estavam dizendo naquele acampamento. E um disse assim para o outro: cara, eu tive um sonho muito louco. Veio um pão de trigo e bateu contra a nossa tenda, a nossa barraca, ela virou de ponta cabeça. Cara, eu estou com um pressentimento de que as coisas vão entortar para o nosso lado. Gideão sacou. Há muitos anos atrás eu escutei uma mensagem, quando se falava muito sobre batalha espiritual, sobre esse texto, e a pessoa dizia o seguinte: os midianitas roubaram trigo muitos anos dos israelitas, dos hebreus, e agora vem um pão de trigo e bate. Quem roubou trigo vai morrer de trigo. E Gideão venceu os midianitas. Aqui a mesma coisa, agora os amalequitas vieram e levaram todas as coisas, levaram a família, levaram os despojos, levaram os bens, queimaram tudo. E agora você orou, pediu para Deus: Deus, eu vou vencer, vou, mas vai lá, pega a sua arma e luta contra os amalequitas. Às vezes tem pais perdendo seus filhos para drogas. E ora, fala: Deus, o que eu faço? Busca estratégia, vá ao encontro, busca. A malequita está entrando no seu casamento e destruindo a sua aliança. Vai lá, resgata o seu cônjuge. E muitas coisas que você está perdendo na vida, por favor, encare, reaja. Porque os discípulos proféticos, ele deve enfrentar com bravura os amalequitas que fazem tudo para desintegrar a família, desfigurar os papéis dentro da família. E tem uma mensagem dentro dessa mesma conotação que vale a pena ouvir, é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que traz todo esse texto de Samuel 30, com o tema Lute pela Família. E a última pergunta, para a gente fechar: o que se pode esperar após passar momentos caóticos? Nunca vai ficar nesse cenário. Os discípulos caóticos vão encontrar a restauração, vão colher a restituição. Você crê nisso? Quando você ora, quando você reconhece a sua impotência, quando você busca Deus, se reanima nele, parte para cima, Deus não vai deixar você desalentado. E foi o que aconteceu. Davi acabou com os amalequitas, recuperou suas famílias, recuperou o gado, recuperou as ovelhas, recuperou os camelos e trouxe para aqueles 200 que ficaram. E ali houve uma coisa muito interessante, porque os 400 que foram, também não é justo que esses 200 que ficaram e não lutaram com a gente, que eles tenham parte nos despojos. E Davi instituiu uma lei que até hoje, diz o texto bíblico, prevalece em Israel.
que mesmo aqueles que vão para a guerra e aqueles que ficam, os despojos são divididos igualmente. Olha a sensatez de Davi. E aqui a gente mostra o que Deus é capaz de fazer. Trouxeram tudo de volta, versículo 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Tudo o que os amalequitas levaram, os discípulos proféticos trouxeram de volta. Davi com seu bando, não aceite nada menos do que a plena vitória que vem de Deus. Celebre com todos, reparta as bênçãos. Isso pode ser na sua casa, se os amalequitas tiraram a harmonia do seu lar, que o Senhor possa restaurar aquele momento de sentar à mesa. Se restaurou beijos, abraços dentro da sua casa, Deus pode fazer isso. Se os amalequitas tiraram o seu prazer de viver, quando você recorre a Deus, você parte para cima, Deus vai te restaurar as forças, porque o Deus da Bíblia é o Deus da restituição. Discípulos proféticos creem que todas as coisas serão restauradas, restituídas, recuperadas em Cristo Jesus. A justiça prevalecerá, a maldade será aniquilada. A Bíblia diz que cessará todo choro, toda dor, todo sofrimento, a alegria e a paz serão restauradas. E isto não necessariamente lá no fim da história, mas Deus pode fazer hoje isso na sua vida. Jesus chamou os seus discípulos para o seguirem, mas com essa ideia de serem discípulos que creem nas profecias. Tem muita gente, mesmo no meio cristão, que fica contemplando mais o cenário caótico do que o cenário profético. Eu queria pedir para você parar de olhar para esse cenário. Já foi pintado nas Escrituras. O cenário, já vou adiantar para vocês, não vai melhorar. O cenário vai piorar. As crises se instalarão, mas você tem que olhar para o céu. Quero convidar você a se colocar em pé. Que ao sair amanhã para o seu trabalho, para a universidade, para o seu expediente, que você se porte como um discípulo profético, que enfrenta, com certeza, que vai enfrentar cenários difíceis, mas que declara para Deus a impotência e chora. Homem chora, discípulos proféticos choram. E eles se reanimam, não nas suas forças, não na capacidade de realização do seu exército, mas ele se reanima no Senhor. E ele chega para Deus e pede e ora, e Deus responde, orações simples. Depois da oração, temos que ter a ação. Pega, vai lutar. E Deus vai restituir tudo o que os amalequitas levaram da sua casa. Senhor, cremos na Tua palavra. Que esta palavra sirva de inspiração para os discípulos que aqui congregam. E aqueles que estão vivendo um cenário caótico, chorando na Tua presença. Que hoje eles sejam reanimados no Senhor. Que eles busquem o Senhor e partam em direção aos amalequitas. E possam voltar, como diz o Teu texto escriturístico. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, quanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que seja assim na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.